Olá, Lapa, tudo bem? Estamos aqui já com o Lapa participando da nossa live, aguardando um pouquinho aí o professor Bramante entrar conosco. Daqui a alguns minutos estaremos aí com o professor Bramante para nossa live de hoje, falando um pouquinho sobre os estudos do lazer. Essa é uma atividade que nós fazemos pelo Panathlon, o Distrito Brasil do Panathlon Internacional, e hoje estaremos conversando com o professor Antônio Carlos Bramante sobre vamos aguardar aqui o professor Bramante. Estamos aí no aguardo do professor Bramante entrar conosco, ao vivo, para que a gente possa então dar início à nossa live de hoje. Aguardando um pouquinho mais. Hoje o nosso tema será sobre lazer e a sua importância na vida das pessoas, ontem, hoje e sempre. Estaremos aí com o nosso convidado, professor Antônio Carlos Bramante, abordando conosco e conversando um pouquinho sobre os estudos do lazer. Em especial, momentos aí de pandemia, né? Como que nós estamos trabalhando com essa questão do lazer, mas antes disso, entender esse conceito de lazer, né? Aguardando mais um pouquinho a presença aí do professor Bramante. Logo mais aí estaremos com o professor, ele está aguardando um momentinho para fazer essa entrada ao vivo aqui conosco. Mais alguns minutinhos estaremos aí oficialmente. O professor Medalha aí nos dando uma saudação sobre a sua preferência no lazer, que é o kimball, e o stand-up paddle também, né, professor? O professor adora também o famoso stand-up paddle lá nas praias do Guarujá, né, professor? Hoje falaremos um pouquinho sobre isso, a questão do lazer e as possibilidades do lazer dentro do âmbito aí da pandemia que estamos vivendo, né? Só aguardando aí o professor Bramante. Vamos aí em breve já conectando com o professor e logo mais estaremos iniciando aí oficialmente a nossa live. Uma saudação a todos os amigos aí que estão já nos acompanhando. O professor Bramante já está acessando, logo mais estará aqui conosco. Já estamos aí com o professor Pedro, já está
também entrando aí em nossa live, professor Pedro, presidente do Panatron Distrito Brasil, do Panatron Internacional. Temos aí também o amigo Paraná. Vamos ver se agora a gente consegue o contato aí com o professor. Ô, professor! Como vai? Tudo bem? Isso, entrar em Piracicaba. É que o professor é pontual, às 17 horas. Não vem com esse negócio de querer entrar antes, né? Não tá pago para isso, né, professor? Muito pelo O, contrário. o compromisso é às 17 horas, né? Eu fico chamando às 10 para 5, poxa. Ai, ai, puxa vida, ainda bem que a gente ensaiou, né? Sim, perdemos não, né? Usamos nosso tempo de lazer para treinar e dá Exato. nisso. Tá vendo? Um prazer estar aí com você, Johnny, e todos esses amigos nossos aí que estão conosco. Sim, nós já estamos aqui no grupo com o professor Lapa, lá do Recife, do Panatron Recife. Beleza. Estamos aqui tendo a honra de ter o professor Pedro Souza, presidente aí do Panatron Brasil, Distrito Brasil, não é? E outros amigos que estão aqui conosco também, o Eloy, Paraná, o Nilo. Eu até vou colocar aqui a nossa chamadinha para que a gente possa estar orientando aqueles que não conhecem o tema, né? Para que as pessoas possam acompanhar o nosso tema. E também estamos aqui colocando o tema da nossa live, né? Acho que já podemos dar início, né, professor? Com certeza, agradecer a presença desses amigos queridos aí, especialmente o pessoal do Panatron de Sorocaba, Lapa do Recife. Tive a satisfação de conhecer o clube dele lá em Recife, todos esses amigos. Sim, são queridos amigos do Panatron, né, professor? Que o Panatron, além de ser uma entidade de cunho internacional que está aí no mundo todo, levando essa questão da ética, do fair play, do espírito esportivo, da valorização do esporte nacional, do esporte regional. Até o próprio Medalha já nos lembrou aqui do Kimball, que é um esporte que, pelo Panatron, nós valorizamos essa iniciativa, né? E hoje nós estaremos aqui trazendo mais uma questão importante e que, de certa forma, nós já abordamos e fazemos dentro do Panatron, mas muitas vezes não temos essa dimensão da complexidade que é esse tema, que é o lazer. Então, nós não poderíamos aí deixar de chamar, né, uma pessoa que, na minha concepção, é sempre complicado dizer que é o maior ícone, né? Porque é muita responsabilidade, né, professor? Mas, para mim, é o maior ícone aí dos estudos do lazer do nosso país e reconhecido internacionalmente, né? Eu, inclusive, depois vou contar um fato aqui para vocês, brincando aí com o professor e mostrando que é reconhecido internacionalmente mesmo, né? Não é aqui excesso de carinho, de amizade. Então, estamos hoje aqui com o professor Bramante, chamamos assim por ter desenvolvido essa amizade de muito longo tempo com ele, mas é o professor doutor Antônio Carlos Bramante, que estará falando um pouco conosco aqui do tema lazer e a sua importância na vida das pessoas ontem, hoje e sempre. E para isso nós gostaríamos aqui de transmitir a todos uma saudação do nosso presidente, o professor Pedro, para todos os amigos panatletas, né? Inclusive o pessoal lá de Lisboa está nos acompanhando, professor. Aquela cidade maravilhosa, né? Eu nunca me esqueço daquele brilho do rio ali no final da tarde, aqueles monumentos, comendo um pastelzinho de Belém, literalmente lá é o pastel de Belém mesmo. Então, um abraço especial a todo o pessoal do Panatron Lisboa também e a todos os amigos aí que nos acompanham e durante a live a gente vai falando um pouquinho informalmente com todos. E, professor, eu não tenho como não falar um pouquinho do seu currículo, né? Porque muitas pessoas estão aqui nos acompanhando, não só pela amizade, mas também pelo conhecimento sobre a questão do lazer.
Durante toda a semana, muitas pessoas me pediam, perguntavam o horário, o que a gente ia abordar, porque o tema lazer, hoje principalmente, né, vivendo essa questão da quarentena, é um tema mais recorrente que a gente poderia imaginar, e depois até chegou a mudar o conceito de lazer do professor Bramante. Até isso ocasionou, né? O professor Bramante, ele é licenciado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de São Carlos, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Westchester, nos Estados Unidos, na área de concentração em Ciências do Movimento e Desenvolvimento da Saúde, doutor em Filosofia pela Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, na área de concentração dos Estudos do Lazer e Gestão de Parques Públicos, e professor aposentado do Departamento de Estudos do Lazer da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Inclusive, professor, foi na Unicamp que nós nos conhecemos pessoalmente, porque antes eu já via os seus artigos, livros, publicações, para que a gente pudesse entender um pouco o lazer, e nem imaginava que um dia eu pudesse estar fazendo uma live como um amigo pessoal com o professor Bramante. E lá na Unicamp que nós nos conhecemos, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como que foi a introdução da questão dos estudos do lazer dentro de uma faculdade de educação física, na Unicamp, naquela época. Eu que tive a oportunidade de fazer, acredito eu, o primeiro curso de especialização em lazer promovido pela Unicamp, né? E lá que nos conhecemos. Mas como que foi esse início, professor, da introdução desse tema lá na FEF da Unicamp? Bom, mais uma vez, né, com a medida que está entrando mais pessoas aqui, eu agradeço muito essa oportunidade de conversar um pouco com os companheiros panatletas, né, de vários lugares aqui do Brasil, e inclusive os queridos amigos de Lisboa, né. Veja só, os estudos do lazer, né, enquanto que em outros países tem uma tradição, né, de décadas, muito tempo, né, por ele ser um fenômeno urbano industrial, ele começa a ser, os estudos começam a ser sistematizados, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, fim do século XIX e início do século XX. Para se ter uma ideia, né, a Associação Nacional de Recreação em Parques norte-americana, em 1906, já fazia seu primeiro congresso, né? Lá está muito atrelado a questão de recreação e lazer, né, que é um debate conceitual aí interessante, e especialmente os parques. Então, há uma preocupação de preparar profissionais específicos para essa área desde, então, do início do século passado. No Brasil, o campo do lazer ele vem sendo estudado sistematicamente a partir dos anos 60, mais à frente, nos anos 70, com certeza, né? Quando surge dentro do SESC como um todo, especialmente o SESC de São Paulo, essa preocupação em sistematizar conhecimentos nessa área, né? Então, de lá para cá, muita coisa vem ocorrendo, e nos anos 70 eu fiz meu mestrado, né, nos Estados Unidos, e lá eu pude constatar o avanço da área, né? Já era para ter feito um mestrado nessa área, mas foi uma bolsa de estudo somente de um ano, seria impossível aquilo que eu queria fazer, mas o doutorado certamente aí foi nessa área, e quando eu voltei do doutorado, a Faculdade de Educação Física da Unicamp estava nos seus primeiros anos, né? Havia um primeiro currículo e um pessoal muito inquieto, já estava no seu segundo ano querendo fazer currículo, né? E aí a minha coleta de dados do doutorado foi no Brasil, então eu vinha anualmente para o Brasil, nos 4 anos que eu fiz o doutorado. E aí, na perspectiva até de encontrar um trabalho na volta, eu fui visitar a Unicamp, e o diretor é um amigo comum, né, muito ligado ao CREF, o professor Tojal, né? Tojal. E aí, então, Grande amigo. grande amigo, né? Ele sempre faz gozação comigo,
porque eu fui visitá-lo de terno e gravata, né? Eu, gringo, né? Estava achando que ia ter emprego, essas coisas, eu fui ser entrevistado, e até hoje ele conta essa história. Mas, enfim, e lá, então, havia uma proposta de uma mudança curricular e, nessa mudança, introduzir os estudos do lazer. Então, com mais dois colegas, começamos essa proposta, temos um plano de 5 anos que previa, assim, já de imediato, a pós-graduação, né? Lato sensu e estrito sensu, né? E você fez parte do primeiro curso de especialização na Unicamp, segundo, aí teve o mestrado, né, a propósito do mestrado, e em seguida já veio o doutorado. E numa modalidade, na graduação também, uma modalidade de bacharelado em recreação e lazer, onde era um currículo com 13 componentes curriculares voltado para recreação e lazer. Então foi uma experiência muito positiva, formamos muitos quadros, né, que foram para a iniciativa privada, também para o poder público, e muitos seguiram carreira acadêmica. Um, um dos casos, né, professor? Ah, sim. Um dos casos. Foi uma das... Agora, professor, eu não sei se eu fico aqui, me sinto uma cobaia por ter sido um dos primeiros a frequentar o curso, ou se posso dizer que tive o privilégio, e é mais nesse sentido, obviamente, de fazer parte da primeira turma de lazer formado pela Unicamp, né, em nível de pós-graduação, com aquele grupo fantástico, né, pessoas de área de economia, arquitetura, sociologia, medicina, educação física, enfim, pessoas das mais diversas áreas de formação. E aí que eu pelo menos comecei a ter uma dimensão muito mais ampla do conceito de lazer, que depois nós vamos conversar um pouquinho aqui também. Até ontem, numa live, quando o senhor abordava a questão do cinema, de livros, da literatura, um dos interesses culturais de lazer, encontramos lá o professor Pina, que fez esse curso conosco também na época, né? Então, assim, isso se disseminou pelo Brasil. A professora Marlene Lima estudou conosco lá também, trazendo o conceito de lazer aqui para nossas políticas públicas. Então, eu digo que é uma honra de ter feito parte desse, vamos dizer assim, seleto grupo de pessoas que iniciou esse trabalho. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o professor Bramante. Não posso deixar de citar o professor Nelson Carvalho Marcelino, um grande amigo nosso também, trabalhou conosco aqui na Unimep também. Grandes outros profissionais, o professor Aguinaldo, trabalhando a questão da epidemiologia crítica, e hoje é algo tão, né, discutido, tão assim importante, e já naquela época, isso acho que em 91, 92, por aí, né? Talvez eu não me lembro exatamente o ano, nós já estudávamos a questão da epidemiologia crítica relacionada ao lazer, né? Então, realmente, foi uma iniciativa fantástica. Isso revela, né, Johnny, que, embora historicamente boa parte dos países do exterior, né, o campo do lazer, ele nasce da educação física, né, isso é muito comum, tem em várias faculdades norte-americanas, na Austrália, Nova Zelândia, em alguns lugares da Europa, ele é estimulado pela educação física, mas logo se observa os limites que a educação física, estrito sensu, impõe aos estudos do lazer, né? Que como você bem disse, é uma área multidisciplinar, né? De intervenção transversalizada, onde quer que esteja, seja num clube, seja numa prefeitura, né? E então é um equívoco pensar que o lazer é tão somente esporte, né? É Sem muito dúvida. isso. E para isso precisa ter uma formação diversificada, tanto na animação sociocultural, ou seja, nas diversas áreas, né, que nós chamamos de interesses culturais do lazer, como aqueles que vão fazer a gestão desses locais, né? Que é uma área que me agrada muito, né? A área de gestão. Então, de fato, aquele grupo que começou com 3, quando
estava no auge, né? Nós éramos em 9, e tínhamos Maravilha. antropólogos, historiadores, tudo com graduação em educação física, muito interessante, mas depois com mestrado e doutorado em áreas distintas. E eu Sim. brinco na Unicamp, ela era que nem era um zoológico, tinha bicho para todo gosto. Era um grande desafio, né? E daí Sim. nós formamos aqueles quadros que implantaram, por exemplo, mestrado e doutorado na UFMG, né? São pessoas que fizeram conosco na época, mesmo na USP Leste, né? O professor Uvinha, Corrinha. Sim. Pacheco, são pessoas que fizeram conosco lá e hoje está numa outra geração já. Né? Eu me sinto o avô do lazer, viu, Giovanni? Já estamos aí numa terceira geração, né, professor? Sim, porque Desse grupo. precursora, né? Antes da gente, né? Antes Renato Requicha, o próprio Dimazidier, o Geoffrey Dimazidier, que foi um autor que teve grande influência no SUS do lazer no Brasil, né? O Então SESC, né, que trouxe, né, essa questão também de maneira bastante significativa, né? o SESC tem um papel essencial, não só naquele momento, mas continua até hoje. O SESC de São Paulo, especialmente, né, que em 98 trouxe o 5º Congresso Mundial do Lazer para São Paulo, e depois de 20 anos, né, o ano passado, trouxe do Congresso Mundial do Lazer em São Paulo. Inclusive, já que estamos falando um pouquinho do SESC, não dá para a gente deixar de fazer essa referência importante à ação do SESC na questão do lazer e da cultura também, nos diversos interesses culturais do lazer, que o SESC trabalha em todas essas áreas, né? Esses dias o SESC trouxe nada mais, nada menos que o professor, o filósofo, o pensador, talvez um dos maiores símbolos da filosofia contemporânea, vivo, né, lúcido, com 99 anos, o professor Edgar Morin, que inclusive todos da Unicamp também tinham muito respeito e consideração, fizemos muitos estudos, né? Então o SESC realmente temos que sempre lembrar, né, professor? O SESC preocupa muito, né, quando o atual governo pretende dar uma, que a gente fala aqui no interior, uma garfada, né, no Recurso. orçamento de uma Sim. entidade que dá certo. Né? Parece que a gente tem essa capacidade de destruir aquilo que está dando certo. É lamentável. Lamentável. E nós já fizemos vários movimentos a favor dessas entidades, mas o SESC tem essa questão do ser humano, do profissional. Ele, para você ter uma ideia, eu trabalhei no SESC em 76 e fiz uma semana de imersão com o curso com o próprio Geoffrey Dimazidier. Ele em São Paulo, com um grupo, Marcelino fazia parte desse grupo, o Pradinho, e a gente ficou ali preso com o homem, né, que é, na ocasião, maior autoridade na área. E então, esse é o SESC. Né? É isso que nós devemos defender. Né? Sem dúvida. Nós temos em Sorocaba. Então, enquanto a gente puder defender essa instituição, porque se tem coisas ruins em alguns estados, certamente nós temos grandes avanços na área. Claro. Só para exemplificar, né, o próprio Kimball, que é um esporte que nós criamos no seio do Panatron, iniciou-se no SESC. A sua prática sistemática com o apoio do SESC, ou seja, algo que nem existia, né? O SESC já tinha essa concepção de apoiar, de ajudar. Então, o SESC nós temos que, assim como o SESI também, né, professor? O sistema S como um todo, né? Sim, o Senat, um grande parceiro nosso também aqui. E, inclusive, agora, professor, já que estamos falando um pouquinho sobre a questão do sistema S, o professor Bramante, para quem aí está nos acompanhando, né? Ele também foi ex-diretor da Faculdade de Educação Física da CM de Sorocaba, nossa querida Sorocaba, grandes amigos aí de Sorocaba, cidade co-irmã de Piracicaba, podemos dizer assim, né? Foi professor visitante da Faculdade de Educação Física da UNB, quase minha filha foi estudar lá também, ainda bem que ela veio aqui para a USP, que é mais perto, professor, mas a UNB
fantástica, né, também junto aos movimentos sociais, e lá no Laboratório de Gestão do Esporte e Lazer, o GESPORT. E atualmente o professor Bramante é pesquisador convidado desse Laboratório de Gestão de Esporte e Lazer daquela universidade. E exerceu cargos públicos, né, na Prefeitura de Sorocaba, onde foi secretário de quase tudo, né, professor, lá, da juventude, de esporte, da educação, cultura, enfim, da criança e adolescente, né? Foi também ex-diretor do INDESP, que é um instituto que trabalhava a questão do esporte em nível de ministério, né, alguns anos atrás, e trabalhou em praticamente todo o Sistema S, né, junto ao SESI, ao SESC e na Federação Nacional da Associação Atlética Banco do Brasil, isso por diversos anos, mostrando aí a diversidade de instituições que podem atuar com a questão do lazer. Professor, poderia falar um pouquinho para nós sobre essa questão do trabalho de lazer nessas instituições públicas e também no Sistema S no nosso país? Certamente, Johnny. Para fins didáticos, né, nós criamos uma taxonomia baseado no locus onde a experiência de lazer ocorre, né? Então, por exemplo, nós temos aí mais de 5.500 municípios. É raro um município não ter algum órgão que cuida dessa dimensão da vida humana, seja chamado cultura, seja chamado esporte, turismo. O lazer, infelizmente, ele sempre vem como apêndice, né? É muito comum a gente olhar Secretaria de Sim. Esporte e Lazer, né? Secretaria de Cultura e Lazer, Secretaria de Turismo e Lazer, e vem como apêndice porque as pessoas ainda hoje, viu, Johnny, nutrem um certo preconceito com esse campo tão importante. E esse preconceito é advindo da falta de conhecimento da área. Essa é a realidade. Achando que lazer é uma coisa que qualquer um pode fazer, né? É uma brincadeirinha, é aquilo que não é muito sério. Né? Então, o esporte de alto rendimento, pô, esse sim. Agora, É valorizado, né? o esporte recreativo, isso aí é secundário. Né? Quando a gente sabe que a base, você que implantou em Piracicaba um programa extraordinário, junto com o professor Wagner, o professor Deco, lá do Grandes amigos. UFC, então, vocês em Piracicaba são um exemplo, né, de como é importante investir na educação física, no esporte de base. Então, isso vale para música, para poesia, para teatro, para pintura, para turismo, excursão, enfim. Essa é a diversidade, né, que a gente vê dentro do poder público, né, tem um potencial aí de mais de 5.000 municípios. Nós temos o Sistema S, que nós temos aí aproximadamente uns 500 lugares, né, nesse país. Eu tive o privilégio, durante 7 anos, fazer um trabalho junto ao SESI Nacional, que nós capacitamos os dirigentes das unidades, né, sobre gestão do lazer. É uma riqueza esse país, entendeu? As instalações, as propostas. Então esse é o Sistema S, tal como você bem disse, o Senat, né, o SESC. Né? Aí nós temos os clubes sociais recreativos. E eu tive também o privilégio, durante 6, 7 anos, de fazer um trabalho com a FENAB, a Federação Nacional das EBDs, que ainda é a maior rede de clubes sociais recreativos do mundo. Tem mais de 1.000 unidades. Então, quando o Banco do Brasil ia para a interiorização, né, ele levava sempre um clube junto, para que aqueles trabalhadores, né, aqueles colaboradores do banco, tivessem um espaço de sociabilização. Então, o clube era esse local. Né? Então, nós temos ABBs como de São Paulo, de Brasília, do Sim. Nordeste, vários estados maravilhosos. E sempre tem um profissional do lazer lá dentro. Né? ACM, né, professor? Extraordinário. Né? E aqui em Sim. Sorocaba é o nosso orgulho, né? Que é a sede da nossa Faculdade de Educação Física. Eu vi que o Eloy, que é o nosso presidente aqui do Panathlon, né, de Sim. Sorocaba, é um grande colaborador da ACM de Sorocaba. Então, eu tenho o maior orgulho de falar que eu cresci dentro da ACM. Né?
A CM O está Zé Geraldo também está aqui conosco, o Vestana. ele Você tá, foi chefe dele? Você dava muita advertência para ele? Como isso aí, professor? Zé Geraldo foi meu aluno de quinta série. Nossa! Exatamente. Quando dava aula de educação física, e é um talento. O Zé Geraldo é um talento. Já era um talento quando criança, no atletismo, né, e participando de esportes, e ele tem uma capacidade de administrar grupos como poucas pessoas, né? É muito bom falar bem das pessoas, né? Puxa vida. E então, voltando, nós falamos do setor público, do setor das ONGs, ou da não governamentais, e dos clubes, né? E da iniciativa privada. A iniciativa privada, então, no campo do lazer, são infinitas as possibilidades. Né? Desde o cinema, desde dos bares, onde as pessoas se reúnem, os botecos da vida. Você vai falar, mas é lazer? O que é lazer? Aquilo que eu não tenho por obrigação. Né? Aquilo que Uhum. minimamente eu detenho o poder para escolha. Né? Então, por isso que é muito amplo. Né? As academias, quanta gente com os seus estúdios, né? Falando da nossa área específica. Sim. Então, o campo é muito abrangente. Inclusive, temos aqui conosco também o Paulo, o professor Paulo, que também trabalha com a área de gerontologia, é caçula do nosso Paranto aqui em Piracicaba, e também tem o seu estúdio e sabe a importância desse item que você lembrou agora, né? Porque as pessoas procuram todos esses espaços, né, professor? ONGs também, hoje nós temos OCIPs, ONGs, que também trabalham com a questão do lazer num centro comunitário. O professor esteve conosco aqui em Piracicaba, nos centros comunitários, um trabalho feito de forma voluntária, com vários dos interesses culturais do lazer, desde, às vezes, música sertaneja, música caipira, né? Tem uma riqueza fantástica, né? Instituições também como o Panatron, que trabalha com essa questão do lazer, disseminando vários desses conteúdos. O CREF nosso, o CREF 4 São Paulo, que através das suas palestras do ciclo do conhecimento, leva o interesse do lazer intelectual, que é um dos interesses que nós também temos no lazer, não é, professor? Então, são instituições que cada uma contribui. Professor, o senhor comentou da questão do apêndice do lazer, né? Nós, em 88, tivemos a felicidade de conseguir, lá no artigo 6º da Constituição Federal, incluir como um direito universal dos brasileiros a educação, o transporte, a habitação, a saúde, o lazer, né? Entre esses direitos universais. Entretanto, depois, durante o processo de construção da Constituição, tivemos capítulos específicos para o trabalho, para a saúde, né, para o esporte, e no fim o lazer acabou se diluindo, ficou registrado como um direito fundamental e universal, mas no contexto da Constituição ele não se desenvolveu e acabou ficando como um apêndice dentro do artigo 217, como o lazer como forma de promoção social. E é muito mais que isso, né, professor? Olha, Johnny, eu acompanhei muito, né, desde essa época da própria Constituição, o grupo tarefa que estava lá tentando convencer, né, os constitucionalistas lá que era uma dimensão importante da vida humana, mas até hoje, viu, Johnny? Lamentavelmente, escolha a dimensão que você escolher, a família, a escola, o próprio trabalho, todas essas agências socializadoras educam para o trabalho, educam para a obrigação. Né? E praticamente poucos educam para a não obrigação. Né? Que quando as pessoas efetivamente podem colocar a sua criatividade, né, à disposição de um mundo melhor. Então, não basta ter a legalidade constitucional. Eu acredito que nós, enquanto profissionais do campo, do lazer, não conseguimos legitimar essa área
como algo importante. Até sim. pela característica do lazer, de ser um construto tão complexo que a Que gente não... perpassa, né? Perpassa todas essas áreas. As pessoas vivem o lazer, mas quando você pergunta para elas, elas não entendem direito o que, que é isso, né? Sim. E pior, quando você pergunta para alguns profissionais, demonizam o lazer, né? Achando que é uma coisa de não importante num estágio, tem coisa mais importante que o lazer. Pelo contrário, cada vez mais a criatividade, a inovação vai estar no tempo da não obrigação e não no tempo da obrigação, seja ele familiar, trabalho, religião. Por isso que o nosso Panaton, como uma organização voluntária, e veja que o voluntariado é uma dimensão do que um autor bastante conhecido, já desde os anos 90, está vivo, escreve, tem uma produção extraordinária, né? O Robert Stebbins. Ele é um canadense que ele cunhou o termo lazer levado a sério, né? E ele considera o voluntariado uma das práticas mais importantes do lazer levado a sério. Né? Eu vejo o Pedrinho, por exemplo. O Pedrinho dedica a vida dele para o Panaton, para o CREF, para tantas outras entidades que ele faz parte. Mas eu estou dando um exemplo que é aquela pessoa que precisou estudar, desenvolveu habilidades e tem e precisa atitudes. Né? Então, se eu vou aprender a tocar um instrumento, eu preciso sim conhecimento, habilidades e atitude. Isso em qualquer área do campo do lazer. Né? Então, o Stebbins traz o voluntariado como algo sério. Né? Seja qual a entidade. Eu sou rotariano, por exemplo. Eu sou obrigado a estudar Rotary. Eu preciso conhecer a minha instituição, assim como eu faço com o Panaton. Tento compreender o Panaton da melhor maneira possível, já que nós, panatletas, gratuitamente, e essa é a magia do voluntariado, né? Você não só entrega, você recebe muito. Né? Essa Sim, troca é o grande segredo dessa dimensão do lazer. sim. Inclusive esse trabalho de exchange, né, professor, que é feito com os jovens de intercâmbio, o Assim, professor é um dos responsáveis por isso em Sorocaba. Minhas filhas fizeram esse trabalho. Isso também é de uma riqueza, porque nós trocamos conteúdos do lazer, conhecimentos, vivências nossas para outros países e dos outros países para a nossa realidade também. E isso é feito por uma instituição voluntária, né, que é o Rotary. Então são coisas assim fantásticas, né? e que o Panaton, nossa organização, também favorece. Né? É uma instituição internacional, né, com clubes em vários países do mundo. Aqui no Brasil, nós temos, se eu não estou equivocado, 17 clubes, mas o professor Pedro ele criou aí uma figura de representantes, né, em outros municípios, e que a base é o companheirismo no esporte, né, mas prestador de serviço. E é interessante verificar como é possível encaixar a teoria do lazer no Panaton. Uhum. O Panaton, vou imaginar uma árvore. Né? O Uhum. tronco da árvore é o esporte. Mas os galhos, então você vê Praça Panaton, você vê aquele projeto do meio ambiente, né? Bosque da Fama. Fama. Né? E você vê o Panaton Clube de Taubaté tem um coral de panatletas e outros convidados, eles se apresentam. Então, o Panaton é um celeiro para desenvolver o lazer. Né? E isso sem comentar ainda um dos interesses culturais mais importantes, que é a questão social, do Sim, interesse sócio. Né? mas Esse convívio que nós temos é lazer. então, veja só, o Museu do Esporte, né? O Olimpismo, que é multidisciplinar, tudo isso, os concursos de contos que nós temos de desenho, nível internacional, tudo isso tem um componente de lazer.
né, que é o grande guarda-chuva da nossa organização. Né? E Perfeito. eu já emendo, né, para a gente poder explorar um pouco depois, Claro. essa comissão que existe no nível internacional, que é a Comissão de Cultura, Pesquisa e Educação, né, que está preocupada, né, nós tivemos na nossa organização o Antônio Spalino, que foi um dos seus presidentes, que era um exímio esgrimista, né, foi atleta olímpico, mas era de um cabedal cultural extraordinário. E ele que propôs a implantação dessa comissão. Por quê? Você estuda o esporte como uma manifestação cultural. Né? Não é a prática do esporte pela prática do esporte. Também pode ser, mas tem um Sim. fundo, né? Como você, é aí que dissemina tanto que embora. Quer dizer, é uma prática do esporte local, né? De raiz A valorização do esporte regional e de criação nacional, né? nacional. Então, eu acho que E que se torna uma opção de lazer para as pessoas, né? sem dúvida, sem Né? dúvida. E quando a gente vê, né, eu listei num evento, o Pedrinho falou, eu perguntei, Pedrinho, o que nós fazemos? Ele listou 16 coisas que o nosso clube faz, aqui de Sorocaba, e também os clubes, outros clubes, tantos clubes do Brasil, né? Recife tem tanta coisa que faz, todos eles têm projetos, né? E Mas no mundo todo, né? a festa do esporte, é sempre festa, é gozado, não chama. E aí você começa a fazer a leitura dos termos. Chama-se festa. O que é festa? É a celebração. Celebração da Sim. amizade, do companheiro. Ele tem na sua essência, na sua gênese, ele já é lazer, né? Quando ele surge lá nos primórdios na Itália, né? Nós temos aqui conosco hoje, professor, o professor Pedro, enquanto nós conversamos aqui sobre o lazer, ele vai nos passando aqui informações importantes sobre o Panathlon, os clubes do Brasil, os delegados, os panatletas, vai enriquecendo multimídia, né? Texto, fala, visual. O próprio guarda-chuva do Panathlon na questão do lazer está aqui, ó. O banner, né, representa esse guarda-chuva de opções, de culturas, de todos os continentes. É muito rico, né? Inclusive, professor, eu não posso deixar de lembrar, falando dessa questão da universalidade do lazer e de como isso é vivenciado, estudado no mundo todo, e o professor é um dos nossos maiores representantes através dessas várias instituições, entre elas o Panathlon, né? E outras que o senhor pode estar nos dizendo também. Estivemos, acho que foi em 2011, apresentando, e aí falamos um pouquinho agora da área de pesquisa do lazer, de estudos, pesquisa, estudos de caso, né? Que o lazer também é uma área da ciência, né? Para que a Do, gente possa depois até conceituá-lo, para que a gente entenda conceitualmente o lazer. E aí nós estávamos no Congresso Internacional de Instalações e Recreativas de Lazer em Barcelona, acho que é o maior congresso mundial de instalações relacionadas a esporte e lazer. Chegamos lá nesse evento a apresentar um trabalho, nem imaginávamos, né, que poderíamos encontrar alguém até do Brasil lá. E estou entrando lá com o Dr. Pedro Melo, secretário de esportes aqui em Piracicaba também, apresentando um trabalho sobre os equipamentos comunitários de lazer, que inclusive o professor ajudou na concepção aqui em Piracicaba, né, em 89, 90, por aí. E estamos entrando para fazer aquele primeiro contato com o local, levar um pendrive para apresentação, e logo no início a gente dá de cara, literalmente, com o professor Bramante, num congresso internacional, e estava lá por conta do SESI, fazendo também, apresentando um artigo, né? Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão dessas instituições internacionais que o senhor faz parte, que tem viajado aí o mundo todo discutindo o tema lazer em termos de pesquisa e estudos mais amplos, né? então, aquela ocasião, né, Johnny, foi uma grata surpresa
Foi fantástico. E foi fruto exatamente desse projeto que a gente desenvolveu no SESI Nacional, né, com todos os departamentos regionais que eles chamam, que são os estados, né? E, o nome desse projeto era Gestão e Otimização de Espaços de Cultura, Esporte e Lazer. E que a gente desenvolveu várias ferramentas, e a gente foi lá, foi convidado para apresentar uma dessas ferramentas. Né? Mas no âmbito internacional, né, e no campo do lazer, nós temos a Organização Mundial do Lazer, né, criada em 1952, né, é um órgão que vinculado, inclusive, à ONU para os estudos do lazer. Né. Hoje, a base dela está em Bilbao, na Espanha. Eu, durante 10 anos, eu fiz parte do conselho, nos anos 90, e voltei. Né, fui convidado para retornar ao conselho. Hoje somos em 20 conselheiros, né, várias partes do mundo, e então faço parte desse conselho, que é a organização que tem inúmeros projetos, né, de pesquisa, tem o seu próprio periódico, né, para divulgar as pesquisas, e tem seu congresso mundial, que era para ser agora em outubro, na China, em função da pandemia, foi transferido para abril. Né? E, então, vamos ver se... eu espero que tenha vacina até lá, porque senão não vou nesse congresso. Não vai no congresso. Não vamos nos encontrar lá, né, professor? E é o grande acontecimento do campo do lazer mundial, né? Porque são 12 áreas dentro do lazer, né? E que lá, durante uma semana, é debatido, apresentado resultados. E agora, com essa questão da Covid, né? Há uma demanda muito grande por pesquisas nessa área. Com certeza. Inclusive, professor, tenho que fazer uma saudação aqui, em especial ao professor Nestor Soares Públio, um ícone da educação física, que pratica o lazer. Porque às vezes, professor, nós discutimos o lazer, debatemos, defendemos, e muitas vezes esquecemos do que é mais importante, vivenciar o lazer, né? Nas mais diversas áreas de interesse cultural, né? E o professor Nestor Soares Público, que está aqui conosco participando com perguntas, discutindo aqui conosco também, ele demonstra todo dia, ele faz a sua caminhada, a sua corridinha, tomando o seu sol, colocando a sua vitamina D, melhorando sua imunidade. É um exemplo vivo de como o lazer perpassa pelas diversas faixas etárias e possibilidades, né, professor? Fale um pouquinho para a gente também, saudar aqui a Solange, que está aqui conosco, enfim, todos os amigos aí que estão nos acompanhando, citando várias situações que estiveram com você, professor, orientando, estimulando, falando da questão do lúdico, a Solange. O lúdico é fundamental, né? Já diziam aí vários autores, né? Homo Ludens, né? Do Huizinga, que é uma bíblia para todos nós aí que trabalhamos com lazer também. Professor, como a gente tem um limite de tempo, poderíamos ficar aqui conversando, e não é brincadeira, horas, né, sobre a questão do lazer, interagindo com os amigos, mas infelizmente temos o tempo que nos cobra. E o tempo é um aspecto importante do lazer. Eu gostaria que, para a gente sintetizar tudo isso que a gente conversou, se você poderia falar um pouco desse conceito do termo lazer. Bom, eu não posso deixar, infelizmente eu não estou tendo, vamos dizer, a concentração nas pessoas que estão interagindo conosco. Mas eu vejo a Solange aqui, queridíssima, né? E o professor Públio, uma referência para todos nós, profissionais de educação física. Temos muito... Pina está aí também. Então, sempre aprender com essas pessoas, né? Então, essa questão conceitual, né, do que é lazer, e você falou uma coisa muito interessante, né? Teve uma ocasião que minha esposa falou que ia me denunciar no Procon. Ela falou: você fala tanto de lazer, mas pratica tão pouco, viu? Então, e é interessante como isso pode acontecer, né? Sim.
felizmente, mudei bastante, faço minhas coisas, dá um equilíbrio, gosto de cinema, gosto de música, certamente agora que é para fora, tem que ficar para dentro, né, devido à pandemia, mas essa construção de um currículo de lazer, né, que a gente começa com as crianças, ela é fundamental para que quando chega numa idade adulta, a gente possa usufruir e exercitar ainda mais. Né? Nunca tantas pessoas estão aprendendo sobre culinária, sobre arte, visitando museus. Você. Culinária. Culinária. Então, eu aprendi a fazer omelete, para você ter uma ideia. Vamos fazer um concurso, vamos fazer um concurso. Mas, enfim, falando de conceito, né? A primeira vez que eu publiquei um conceito de lazer foi em 98, na primeira edição da Licere. Licere é um dos dois órgãos dos periódicos específicos do campo do lazer no Brasil. E lá 3 autores foram convidados para expressar o que achavam, e lá eu escrevi esse conceito, ficou por muito tempo, até que em 2011 fui convidado no Encontro Nacional de Recreação e Lazer, né, que é um dos eventos aí que a gente ajudou a criar, né, que anualmente, até pouco tempo acontecia anualmente, agora é cada 2 anos, já na sua 30ª edição. E lá teve em Avaré, em 2011, eu fui convidado para fazer a palestra de abertura, e eu levei um novo conceito. Né? Exatamente, eu usei a morte do lazer como inspiração. Né? Estava passando por uma fase, acho que pessoal também, achando que esse lazer que a gente discursava não existia. Né? Então, e aí em 2016, lá na UNB, fiz um terceiro conceito, né? E questão de semanas, né? Porque nós estamos com um grupo de 10 pessoas fazendo uma pesquisa sobre os hábitos de lazer em tempos de pandemia. E coletamos dados de mais de 2.000 pessoas. Né? O CREF4 foi um grande colaborador, né? Nos ajudando a coletar esses dados. E nessas 2.000 pessoas, esse grupo está aí debruçado sobre isso, sobre os resultados dessa pesquisa, que nós devemos produzir 3 textos, um com base no tempo, outro com base no espaço, né? E outro com base nas experiências em si. Né? Então, por isso que a gente criou aqui, até separei, viu, essa ideia de, espero que eu ache, eu tenho aqui os 4 conceitos, mas esse último, eu até escrevi aqui, lazer, um conceito em tempos de pandemia. Perfeito. Lazer é uma dimensão humana privilegiada para poucos, que se traduz pela vivência lúdica possível, realizada dentro de um contexto marcado pela percepção de liberdade, na maioria das vezes, num tempo e espaço conquistado limitado, cuja qualidade está vinculada a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas ao longo da vida. Trata-se de uma expressão genuína de vida, que valoriza a magia do inesperado, a subjetividade da experiência única, a riqueza dos sonhos e a gratuidade das relações humanas na plenitude da existência. Então, Isso é uma poesia, professor. eu falei ontem naquela live... Isso é um poema. Mas então, ele absorveu as restrições, né? Quando eu falo que é para poucos, né? Infelizmente nós vivemos num país que tem tantas limitações, né? De acessibilidade e agora essa vivência lúdica, né? Porque o segredo do lazer é a ludicidade, esse espírito do jogo, mas não da brincadeirinha, é do jogo, como você bem mencionou, Huizinga. É? A essência... Homo ludens, né? Exatamente, a questão antropológica. É? Nós nascemos para brincar, nós crescemos para jogar. Né? Então, esse tempo e espaço que eu falo conquistado, porque ele não é dado. O que nos é dado é o trabalho, são as obrigações,
Se eu não vou buscar um espaço, se eu não conquisto espaço para o meu lazer, da minha família, eu não consigo, né? E aí, o final, que é essa questão da magia, porque, infelizmente, também o mercado se apropriou do lazer, né? E, com isso, a gente tem perdido muito aquilo que é genuíno, né? Essa subjetividade da experiência única. E, mais do que isso, a gratuidade das relações humanas. Parece que a gente sempre faz alguma coisa para alguma outra Interesse. né? E o lazer não. O lazer impera a sociedade. Por que você faz? Né? Por isso que quando a gente interrompe uma criança brincando, ele estranha. Né? Ele pergunta, o quê? O que é isso? Porque ele está envolvido com o jogo. Né? Então, essa eu acredito, essa gratuidade é fundamental para o lazer. Que é a questão da atitude, que foi um dos itens mais significativos que eu aprendi no lazer, por meio do professor, que é a questão da atitude, né? Que às vezes a gente até se confunde no trabalho e o lazer, porque às vezes o prazer ele está tão presente em algo que a gente faz às vezes por compromisso, que às vezes a gente confunde esse conceito de lazer pelo prazer, né, professor? É verdade, é verdade. Embora já em outras ocasiões aqui eu deixo claro, né? Não vamos confundir satisfação profissional com a experiência de lazer. Não é? Isso aqui, essa live, por exemplo, para mim é de enorme prazer. Mas eu não posso, de uma hora para outra, falar, Johnny, fui. Sim. Tem um compromisso. Não é? 5 horas, 5 horas. Então, Ó, vai dar o nosso tempo aqui, vamos ter que terminar. tem que terminar. Então, trabalho é trabalho, lazer é lazer. Sim. Professor, Bramante, querido amigo aí, Bramante, quem tem um carinho muito grande, sempre admirei como um ícone aí dos estudos do lazer, e não é à toa, vimos um pouquinho disso aqui, e hoje um grande amigo, inclusive no livro que escrevemos do projeto de esporte de base de 30 anos de história, e o senhor estava lá conosco no início de estudo, tem uma foto desse nosso encontro lá de tão significativo que foi nesse contexto, né, da formação esportiva como uma opção de lazer também, né? E eu gostaria de agradecer ao professor Pedro Souza, que é o presidente do Panato, pela oportunidade de trazermos esse tema do lazer para as nossas lives. Agradecer todas as instituições que nos apoiam, né? SESC, Secretarias de Esportes e todos os municípios aqui presentes, aqui em Piracicaba, diretorias de ensino, CREF, através lá do nosso presidente, professor Nelson, que quase não tem tempo de lazer, porque ele está sempre em live, trabalhando e discutindo a questão da nossa profissão. Um grande abraço ao professor Nelson, parceiro nosso também. E a pesquisa, professor, nós vamos ter que pedir permissão para o professor Pedro para fazer uma outra live, porque essa pesquisa é fundamental, né? Então eu gostaria de pedir aí para que você fizesse umas considerações finais. Temos mais uns 2 minutos para que a gente se despedisse aí dos nossos amigos que tiveram a paciência de acompanhar a nossa live. Olha, Johnny, você é um excelente animador sociocultural e levou esse nosso papo, né? Parece que nós estamos aqui num clube, batendo um papo, uma delícia. Muito obrigado. E volto a agradecer os amigos que nos acompanharam durante essa hora. Né? Agradecer o Pedrinho, agradecer o Eloy, agradecer o Paraná, né? Pessoas queridas do nosso Panaton e de outras cidades, né? E que a gente... Lisboa está aí conosco. Que a gente fortaleça esse movimento. Vamos trazer mais mulheres para o Panaton. Vamos trazer mais gente jovem para o Panaton. Isso é fundamental. Então, muito obrigado pela sua generosidade, viu, Johnny? Foi um grande prazer participar desse bate-papo. Para mim foi um grande prazer, professor. Agradeço novamente a todos os amigos. O William está aqui conosco, mandando um grande abraço também. Desculpe